Eu me lembro do dia em que entendi. Não foi quando alguém me contou. Não foi numa conversa reveladora, nem numa confissão dramática. Foi num gesto pequeno, quase invisível, que me atravessou como uma lâmina mansa. Ali eu soube. Minha mãe sempre soube de tudo. E mesmo assim, escolheu o silêncio. Obrigada por me ouvir. Há histórias que só ganham voz quando a gente já viveu o suficiente para não ter pressa. Eu já era uma mulher madura quando essa compreensão finalmente se assentou em mim. Não houve choque imediato, nem lágrimas escorrendo de repente. Houve um silêncio antigo voltando ao corpo, ocupando os espaços que eu achava já resolvidos. Um silêncio que não gritava, mas que permanecia. Naquele dia, sentei à mesa da cozinha da casa da minha mãe. A mesma mesa de fórmica clara, marcada pelo tempo, com as quinas gastas e pequenas manchas que nunca saíram, apesar de todas as tentativas. As cadeiras rangiam baixo quando a gente se mexia, sempre rangeram. Era um som conhecido, quase familiar demais. Fiquei ali olhando para aquela mesa e tudo começou a voltar. Quando eu era menina, achava que a vida era simples, ou talvez eu quisesse acreditar nisso. Morávamos numa casa pequena de paredes claras, quintal de terra batida e um cheiro constante de café passado logo cedo. Minha mãe acordava antes do sol. Eu escutava o barulho contido das panelas, o cuidado ao abrir e fechar portas, como se ela tivesse medo de acordar não apenas as pessoas, mas também os problemas. Ela se movia pela casa com cautela, falava pouco, observava muito. Sempre pensei que aquele jeito era apenas da personalidade dela. Hoje sei que era mais do que isso. Meu pai estava presente fisicamente, mas havia algo nele que nunca se entregava por inteiro. Sentava à mesa, calçava os sapatos na sala, saía para o trabalho, mas havia um vazio silencioso ao redor dele. Criança sente isso, mesmo sem entender. O corpo percebe antes da cabeça. Eu sentia um aperto no peito sem saber explicar, uma sensação de que alguma coisa não estava no lugar certo, mas ninguém falava sobre isso. Havia dias em que minha mãe ficava ainda mais quieta. Nesses dias o almoço saía mais cedo, a comida parecia ter menos tempero. Ela evitava me olhar nos olhos. Eu perguntava se tinha feito algo errado. Ela dizia que não. Quando eu insistia, vinha sempre a mesma frase, repetida tantas vezes que virou parte da casa. Depois a gente conversa. Esse depois nunca chegava. Naquela época eu não sabia dar nome ao que sentia, mas já era dor. Com o tempo, aquele depois a gente conversa começou a morar dentro de mim, não como promessa, mas como ausência. Eu crescia esperando por algo que nunca vinha, uma explicação, uma palavra que organizasse o mundo, mas a casa seguia em frente como se tudo estivesse em ordem, e eu aprendia, dia após dia, a fazer o mesmo. Na infância eu ainda tentava, observava os gestos da minha mãe com atenção exagerada, como quem procura pistas, o jeito como ela apertava os lábios quando meu pai chegava mais tarde, a forma como lavava a louça com mais força em certos dias, o silêncio prolongado diante da janela, olhando o quintal sem realmente ver nada. Tudo isso eu via, só não entendia. Ela nunca levantou a voz, nunca fez escândalo, nunca chorou na minha frente. Era como se tivesse feito um acordo consigo mesma, aguentar em silêncio. E eu, sem perceber, fiz outro acordo, o de não perguntar demais, o de não incomodar, o de não precisar. Na escola, eu era uma menina comportada. Professores diziam que eu era madura para a idade. Eu achava aquilo um elogio. Hoje sei que maturidade precoce quase sempre nasce de algum tipo de falta. Criança que precisa se virar cedo demais aprende a não ocupar espaço. Quando cheguei à adolescência, o silêncio já estava entranhado. Não era mais só o da casa, era o meu também. Passei a guardar pensamentos, sentimentos, perguntas. Trancava tudo dentro de mim como quem fecha portas para evitar correntes de ar. Meu quarto virou refúgio. Escrevia muito, rasgava quase tudo.
Havia coisas que eu não conseguia nem colocar no papel. Minha mãe batia à porta às vezes, perguntava se estava tudo bem. Eu respondia que sim, o mesmo sim curto, funcional, que ela sempre usara comigo. Não era vingança, era aprendizado. Eu estava repetindo o que tinha visto. Houve momentos em que eu queria gritar, queria perguntar por que ela não fazia nada, por que aceitava, por que parecia não ver, mas algo me segurava. Talvez o medo de ouvir uma resposta que eu não saberia lhe dar. Talvez o medo de quebrar o pouco equilíbrio que existia naquela casa. Então, eu fui embora. Saí de casa assim que pude. Não houve despedida dramática. Arrumei uma mala simples, beijei minha mãe no rosto e prometi ligar. Ela me desejou sorte. Nenhuma das duas chorou. Aquela contenção toda parecia normal para nós. Mas por dentro eu levava uma ferida aberta que eu fingia não sentir. A vida adulta não foi leve. Tive relacionamentos difíceis, aceitei menos do que merecia, confundi silêncio com estabilidade, presença com obrigação. Passei anos tentando provar que era forte e que não precisava de ninguém. No fundo, eu ainda era a menina que aprendera a não esperar demais. Durante muito tempo, culpei minha mãe. Em silêncio, como tudo naquela família. Achava que ela tinha escolhido o caminho mais fácil, que tinha sido fraca. Essa ideia me acompanhou por anos, me endurecendo por dentro. Era mais fácil culpar do que tentar compreender. O tempo passou sem pedir licença. O corpo mudou, o rosto ganhou marcas, as certezas ficaram menos rígidas, e então, quando eu já não esperava mais nada, a vida me trouxe de volta para dentro daquela casa. Minha mãe adoeceu. Nada repentino, nada grave no começo. Apenas o desgaste natural de quem passou a vida inteira sustentando mais do que dizia. Voltei a frequentar a cozinha antiga, a mesa de fórmica clara, marcada pelo tempo, com as quinas gastas e pequenas manchas que nunca saíram, apesar de todas as tentativas. As cadeiras rangiam baixo quando a gente se mexia, sempre rangiram. Era um som conhecido, quase familiar demais. Fiquei ali olhando para aquela mesa e tudo começou a voltar. Quando eu era menina, achava que a vida era simples, ou talvez eu quisesse acreditar nisso. Morávamos numa casa pequena de paredes claras, quintal de terra batida e um cheiro constante de café passado logo cedo. Minha mãe acordava antes do sol. Eu escutava o barulho contido das panelas, o cuidado ao abrir e fechar portas, como se ela tivesse medo de acordar não apenas as pessoas, mas também os problemas. Ela se movia pela casa com cautela, falava pouco, observava muito. Sempre pensei que aquele jeito era apenas da personalidade dela. Hoje sei que era mais do que isso. Meu pai estava presente fisicamente, mas havia algo nele que nunca se entregava por inteiro. Sentava à mesa, calçava os sapatos na sala, saía para o trabalho, mas havia um vazio silencioso ao redor dele. Criança sente isso, mesmo sem entender. O corpo percebe antes da cabeça. Eu sentia um aperto no peito sem saber explicar, uma sensação de que alguma coisa não estava no lugar certo, mas ninguém falava sobre isso. Havia dias em que minha mãe ficava ainda mais quieta. Nesses dias o almoço saía mais cedo, a comida parecia ter menos tempero. Ela evitava me olhar nos olhos. Eu perguntava se tinha feito algo errado. Ela dizia que não. Quando eu insistia, vinha sempre a mesma frase, repetida tantas vezes que virou parte da casa. Depois a gente conversa. Esse depois nunca chegava. Naquela época eu não sabia dar nome ao que sentia, mas já era dor. Com o tempo, aquele depois a gente conversa começou a morar dentro de mim, não como promessa, mas como ausência. Eu crescia esperando por algo que nunca vinha, uma explicação, uma palavra que organizasse o mundo, mas a casa seguia em frente como se tudo estivesse em ordem, e eu aprendia, dia após dia, a fazer o mesmo. Na infância eu ainda tentava, observava os gestos da minha mãe com atenção exagerada, como quem procurava pistas, o jeito como ela apertava os lábios quando meu pai chegava mais tarde, a forma como lavava a louça com mais força em certos dias,
o silêncio prolongado diante da janela, olhando o quintal sem realmente ver nada. Tudo isso eu via, só não entendia. Ela nunca levantou a voz, nunca fez escândalo, nunca chorou na minha frente. Era como se tivesse feito um acordo consigo mesma, aguentar em silêncio. E eu, sem perceber, fiz outro acordo, o de não perguntar demais, o de não incomodar, o de não precisar. Na escola, eu era uma menina comportada. Professores diziam que eu era madura para a idade. Eu achava aquilo um elogio. Hoje sei que maturidade precoce quase sempre nasce de algum tipo de falta. Criança que precisa se virar cedo demais aprende a não ocupar espaço. Quando cheguei à adolescência, o silêncio já estava entranhado. Não era mais só o da casa, era o meu também.